pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre dois filos de animais. Então nós vamos começar a falar dos animais mais simples, que são os animais invertebrados, e depois nós vamos falar dos animais vertebrados em outros vídeos. Para a aula de hoje, eu selecionei dois grupos de animais invertebrados, começando de acordo aí com a linha evolutiva. Então nós vamos falar primeiro dos poríferos e depois nós vamos falar dos quinidários, ok? Então, se você é novo por aqui, se você não fez a sua inscrição ainda no meu canal, por favor, faça a inscrição, deixa um like nesse vídeo para não perder nenhum conteúdo. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar dos poríferos. Pessoal, os poríferos é o grupo de invertebrados mais simples, né? Então, são animais que muitas vezes são confundidos aí até mesmo com plantas, por não apresentarem estruturas semelhantes a animais, né? Na água do mar, né, são animais marinhos, eles confundem muitas vezes, né, com plantas, né, ou até mesmo com objetos esquecidos aí do fundo do mar, principalmente quando eles estão mais esbranquiçados. Mas os poríferos, eles são animais. Uma característica muito importante desse grupo é que eles são sésseis, né? Então, o que significa um animal ser séssil? Ele não se desloca, ele vive preso a um substrato, né? E esses animais, devido à ausência de locomoção, eles se alimentam por meio de um processo chamado de filtração. Os poríferos, eles têm poros ao longo do corpo, por isso o nome é um filo, porífero, presença de poros. Então, o que acontece? Já que ele vive séssil, não se locomove, vive ali no fundo do mar, agarrado a alguma rocha, algum substrato, a água vai entrar por esses poros, vai circular no interior do corpo do animal e vai sair pela sua abertura central, chamada de ósculo. Vou deixar uma fotinha aqui no cantinho para vocês observarem. Então, essa água, ela entra continuamente no corpo do animal. Então, vai promover um processo chamado de filtração. E através desse processo, muito importante, que eles obtêm o seu alimento. Quais seriam os alimentos dos poríferos, então? A matéria orgânica. Matéria orgânica é presente na água, ok? Vale lembrar que os poríferos, eles têm uma célula muito especial chamada de coanócitos. Esses coanócitos são células flageladas que se localizam no interior do animal. Esses coanócitos, por terem flagelo, vai permitir a circulação da água que entrou lá pelos poros. Então, esses coanócitos são células que vão permitir a filtração, o processo de obtenção de alimento desses seres. Então, os poríferos não tem muita diferenciação de tecidos e de células. A sua principal célula são os coanócitos, ok? Há muito tempo atrás, né, os poríferos, eles eram utilizados, inclusive, como esponjas de banho, né? Os poríferos que morriam e chegavam até as areias da praia e desidratavam, só que a consistência, muitas vezes, desses poríferos era mais rígida, né? Não era muito macia. Hoje em dia, as esponjas que a gente usa de banho, ou é de origem de petróleo, de plástico, ou a esponja vegetal, que veio aí da árvore, ok? Então, os poríferos são muito simples, não tem estrutura de defesa, né? Vive quietinho ali no seu canto, é séssil, né? Obtém seu alimento a partir da filtração da água, ok? Agora, nós vamos falar do segundo filo, que é o filo dos quinidários. O que a gente vai observando, pessoal? O avançar dos filos, né, de acordo com o nosso estudo aqui, a gente vai observar que esses grupos, eles vão ganhando estruturas, eles vão se tornando mais adaptáveis ao ambiente. Os quinidários, grupo representado aí pelas águas-vivas, pela caravela portuguesa, pelas hidras e pelas anêmonas, são animais que possuem algumas estruturas diferenciadas em relação aos poríferos. Uma estrutura presente nesse grupo, que até dá nome ao filo, é a presença do quinidócito. Então, os quinidários, eles possuem uma célula urticante, né, que queima, né, que pode levar até a morte de uma presa, por exemplo. Essa célula, essa estrutura chamada de quinidócito, ela paralisa a presa. Então, os quinidários utilizam tanto para a captura de presas, de alimento, quanto para a sua defesa, ok? E uma característica importante dos quinidários é que eles possuem duas formas corporais. Então, a gente vai encontrar quinidários do tipo pólipo. O que são esses quinidários pólipo? Os seus tentáculos são voltados para cima, como, por exemplo, as anêmonas e as hidras. E uma característica dos quinidários que possuem essa forma corporal do tipo pólipo é que eles são sésseis, não saem para passear, vivem fixos em um substrato. Já os quinidários livre-natantes, como por exemplo a caravela portuguesa e a água-viva, ela possui seus tentáculos voltados para baixo. Então, é do tipo medusa.
Pólipo e medusa são formas corporais dos quinidários. O pólipo é uma forma corporal séssil, a medusa é uma forma corporal livre natante. As medusas, a forma corporal medusa, tem os tentáculos voltados para baixo, até mesmo para permitir o deslocamento aí do animal. Então agora, lá nos quinidários, já aparece uma estrutura de defesa, já aparecem animais que são livre natantes. Um grupo permanece séssil, mas há um grupo que permanece livre natante. Então a gente vai observando ao longo dos filos essas características próprias, inerentes de cada grupo. E com o avançar dos filos a gente vai observando aí a evolução dessas características, ok? Então na aula de hoje falamos sobre os poríferos e falamos sobre os quinidários. E uma característica interessante dos quinidários, gente, é que a anêmona do mar é um quinidário séssil, do tipo pólipo. Vive presa a um substrato. E o Nemo, lá, aquele peixinho lá do filme, ele, até mesmo no filme aparece, né? Ele vive entre os tentáculos da anêmona. Aí meus alunos perguntam assim, tia Dani, mas por que o Nemo não morre, né? Esse líquido aí que queima, urticante que queima, por que o animal não morre? O que acontece? Muitos peixes, inclusive o Nemo, tem uma secreção mucosa, então tem um muco ao longo ali das suas escamas que o protegem, né, contra o queridócito aí da anêmona, ok? Então a explicação é essa. Não só o Nemo, mas outras espécies de peixes utilizam as anêmonas ali até mesmo de moradia para esconder aí dos seus predadores, ok? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus colegas e fazer sua inscrição. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!